Na clínica, para fazer o diagnóstico com os meus pacientes do TDAH e de outros transtornos também, eu gosto de pegar o DSM e ler junto com o meu paciente quais são os critérios diagnósticos, justamente para o meu próprio paciente também ficar mais ciente ali do que é o TDAH, do que é esse transtorno, quais características ele tem, quais características ele não tem. Quando a gente faz o diagnóstico com o DSM, primeiro, o DSM ele vai ter uma quantidade de critérios diagnósticos que precisam ser atendidos para que seja dito que aquela pessoa tem aquele diagnóstico. Então, geralmente, o TDAH ele é dividido em dois. Então, ele tem os sintomas de desatenção e ele tem os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Os critérios diagnósticos de desatenção são 9 e do hiperatividade e impulsividade eu acredito que também sejam 9 ou 8 pelo menos. E para a gente fechar diagnóstico desses dois, a pessoa precisa apresentar de 6 ou mais itens de cada um desses critérios diagnósticos para ser dito que essa pessoa tem o TDAH. Então, percebe que existe uma quantidade, não é uma quantidade baixa, que tem que ter ali presente no paciente para a gente dizer que ele tem TDAH. E dentro dessas características, tem pessoas que vão apresentar determinadas características, tem outras que não vão apresentar determinadas características. Algumas vão ter algumas características mais intensas, outras características mais leves. Então, não tem um TDAH. Cada pessoa vai ter o seu TDAH, ou o TDAH ele vai se manifestar de formas diversificadas, únicas para cada pessoa. Por isso que a gente precisa do diagnóstico observacional clínico, porque aí o profissional vai ele tentar entender, dentro das particularidades daquele indivíduo, o que é sintoma do transtorno e o que não é sintoma do transtorno, que faz parte da personalidade daquela pessoa, ou está ligado com outro transtorno, e aí vai também identificar esse outro transtorno. Então, é um diagnóstico que demanda tempo, não é em uma sessão, não é só passando um teste que vai resolver. Ah, Liv, então não tem teste para TDAH? Tem. Como assim? O TDAH ele também pode ser avaliado através da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica não é um exame laboratorial, não vai ali, que nem um exame de sangue, dizer se a gente tem realmente o TDAH ou não. Ele também é uma avaliação clínica, uma avaliação observacional. Como que funciona a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, ela só pode ser feita ali por pessoas que sejam especialistas em neuropsicologia, principalmente com ênfase em testes psicológicos, porque são pessoas ali que vão aprender sobre bateria de testes para avaliar determinadas questões, principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, geralmente, essas avaliações elas vão estar focadas ali em identificar autismo, TDAH, dislexia, disgrafia, descalculia. A avaliação neuropsicológica ela também pode ajudar a gente a somar informações com relação ao diagnóstico clínico. Então, eu sempre indico para os meus pacientes, se você pode, faça uma avaliação neuropsicológica, porque vai enriquecer as informações que a gente tem sobre os seus processos cognitivos. Na avaliação neuropsicológica, você faz uma bateria de testes, então você vai lá falar com o profissional vai fazer uma entrevista com você. Depois dessa entrevista, vocês vão marcar de 5 a talvez 8 sessões, depende muito dos profissionais, da quantidade de bateria de testes, do tempo, da pessoa que está fazendo os testes. E nessas sessões,
vão ser testes. Então, o profissional vai aplicar vários testes na pessoa, que vai avaliar tanto raciocínio numérico, raciocínio verbal, velocidade de processamento, atenção, potencial cognitivo, né? Então, são vários testes com objetivos variados, focados ali em observar, em tentar ali entender o processamento cognitivo dessa pessoa, né? E conforme a gente tem ali os resultados, né? Então, o laudo, né? A análise do profissional, a gente consegue ver ali que determinadas pessoas vão apresentar determinados resultados que, digamos assim, quem tem ali características autistas vai aparecer com determinadas tendências ou determinados comportamentos ou determinados resultados dos testes que vão apontar para essa direção. Então, digamos assim, quem tem TDAH geralmente vai ter um desempenho prejudicado ou ruim em testes de atenção, tá? Atenção dividida, atenção seletiva, né? Atenção concentrada, vai ter um prejuízo nesse tipo de fator, né, cognitivo. Com isso, significa que a avaliação neuropsicológica são testes que ajudam a avaliar o TDAH, mas eles não são testes que vão, assim, ser o principal diagnóstico do TDAH. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, o diagnóstico é multidisciplinar. A gente precisa trabalhar com outros profissionais, tanto neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra, médico, para poder fazer essa avaliação, para poder entender se realmente essa pessoa ela tem essas características, ela tem o TDAH, e a gente pode dizer ali que essa pessoa tem esse diagnóstico. Então, voltando ali ao que um dos meus pacientes falou uma vez, não dá pra gente diagnosticar o TDAH? Dá. A gente não tem exames laboratoriais para identificar o TDAH em ninguém, mas através do DSM, através da avaliação neuropsicológica, através, né, de um trabalho multidisciplinar, a gente consegue diagnosticar sim se uma pessoa tem TDAH, se uma pessoa tem autismo, se uma pessoa tem algum transtorno de aprendizagem específica. E, por último, falando um pouquinho sobre como que funciona o tratamento de alguém que tem TDAH. Então, identificar o TDAH já vai levar um tempo. O tratamento também vai levar um tempo, né? Então, o tratamento do TDAH, a gente vai estar falando de uma ação multidisciplinar também. Então, a terapia, ela vai estar ligada ali a pessoa trabalhar as questões emocionais de ter o TDAH. Então, ali tudo que pode trazer ali dificuldade para aquela pessoa, sofrimento para aquela pessoa. Na TCC especificamente, a gente vai trabalhar também hábitos, rotina, organização, né? Ou outras técnicas, outras estratégias que ajudem o paciente nos pontos mais intensos do seu TDAH e como que ele pode manejar, adaptar estratégias que ajudem a ele a conseguir ter um dia a dia fluido, produtivo, né? Sem que, se o TDAH atrapalhe menos. Outros tratamentos ali com o psiquiatra, então medicamentosos, tá? Então, a gente fala muito mais do Ritalina, né? Porque houve uma época assim de boom do Ritalina, né? Então, o Ritalina ainda é utilizado por muitos psiquiatras para tratar o TDAH, porque é um remédio que, com a atuação dele, ajuda a pessoa a ter mais foco, ajuda a melhorar algum dos sintomas e, em alguns casos, vai ser necessário o remédio sim. O outro tipo de tratamento que pode ser utilizado é o próprio tratamento com o neuropsicólogo, né? Então, o neuropsicólogo, ele também, ali através da identificação, né,
das déficits cognitivas, dos potenciais cognitivos, né? Ele pode utilizar ali de exercícios, atividades que ajudem essa pessoa a trabalhar um pouco mais esses déficits e ajudar, né? Usando ali os potenciais. Na terapia, né? Eu sempre gosto de também entender, né, quando o meu paciente faz uma avaliação neuropsicológica, eu peço o relatório para dar uma lida no relatório e isso me ajuda a entender essas déficits e esses potenciais e na terapia também utilizar isso para trabalhar tanto a questão emocional quanto, né, a questão ali de pensamentos, né, de hábitos, de rotina, né, e organização. O vídeo de hoje era isso. Falei bastante sobre TDAH, mas são informações assim que eu trago sempre para os meus pacientes e é um tema que eu trabalho muito com todos os meus pacientes, muitos pacientes, principalmente adulto, que eu tenho hoje em dia, que a gente trabalha todos esses pontos. Então, se você gostou, não esquece de dar o like, comenta aí se tiver alguma questão que você achou interessante, o que eu deixei de falar, o que você tem de sugestão. E nos próximos vídeos eu vou querer trazer algumas técnicas que eu trabalho com os meus pacientes na clínica para ajudar eles com o TDAH deles. Claro que é uma pincelada, cada caso é cada caso, então vão ter coisas ali que talvez não encaixe no seu caso, mas veja as dicas, tenta adaptar e se você não conseguir, procurar ali algum auxílio, né? Então entre em contato comigo, porque às vezes tem que ser personalizado. Às vezes o que ajuda mesmo é pensar no seu caso em específico. Mas eu espero que as dicas ajudem e a informação também. Muito obrigado, tchau, tchau, beijos e até a próxima.